Oi, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre os conflitos no Cáucaso. O Cáucaso é uma região montanhosa que fica entre o Mar Negro e o Cáspio. É composto por mais de 50 línguas diferentes e por 12 repúblicas e regiões. Ele entrou para o cenário geopolítico no final de 1980, e nesse mesmo ano a Geórgia, a Armênia e a Azerbaijão, eles também estavam lutando pelo seu processo de independência soviética. Aí essa é a região do Cáucaso. Em 1991, houve a desintegração da URSS, e com isso surgiram 15 novos países, incluindo a Rússia. E nesse processo, 3 repúblicas do Cáucaso conseguiram a independência, que eram as que estavam lutando pela independência antes, que era a Geórgia, a Armênia e a Azerbaijão. A Rússia, ela queria ter o controle dessa região de novo, porque é uma grande reserva de petróleo, a posição estratégica no contexto geopolítico é a principal ligação russa ao Mar Cáspio e o controle de vales férteis. Aí houve 3 tensões nesse período. A primeira delas foi as tensões na Chechênia. A Chechênia foi incorporada ao Império Russo no século XIX. E sua população, que era na maioria muçulmana, foi perseguida durante o regime soviético. Com a desintegração da URSS, o movimento pró-independência chechênio foi intensificado e, com isso, a Rússia não gostou. Em 1994, ela invadiu a Chechênia e matou mais de 100 mil pessoas. Só que em 1996 foi assinado um acordo de paz. Mas, em 1999, os rebeldes da Chechênia fizeram ataques terroristas em Moscou e em várias cidades russas. E também eles invadiram a cidade de Daguestão com o intuito de formar um Estado Islâmico independente na região. E com isso, a Rússia não gostou. Aí eles foram para o Daguestão e expulsaram todos de lá. Aí os militares russos destruíram a capital da Chechênia, que era Grozny. Os russos assumiram o controle em 2000, fazendo aliança com alguns líderes chechênios, dissolvendo esse movimento. Esse conflito causou mais de 50 mil vítimas. A Chechênia, em 2019, foi considerado uma zona livre de terrorismo, mas em 2010, um antigo separatista chechênio declarou-se responsável por organizar ataques suicidas no metrô de Moscou. Agora eu vou falar sobre a tensão na Geórgia. A Geórgia, ela já tinha um conflito interno, porque quando a URSS se desintegrou, eles delimitaram o território de cada um e eles queriam mais territórios. E na Geórgia existiam 3 regiões autônomas, que era a Adjária, a Abkhazia, não sei falar esse nome, e a Ossétia do Sul. Aí essa é a região da Geórgia. Eu não consegui achar a Adjária, só que ela fica perto do Mar Negro, aqui embaixo. A Abkhazia e a Ossétia do Sul, com a desintegração da URSS, passou por ser da Geórgia. Só que grande parte dessa população era russa, então eles começaram a lutar pela independência ou pela fusão com a Ossétia do Norte, que ficava em território russo. Em 2004, Mikhail Saakashvili, não sei também falar o nome, ele foi eleito presidente da Geórgia. E com esse governo, eles começaram a meio que fazer aliança com os Estados Unidos. Só que os Estados Unidos estavam interessados na região porque tem muito petróleo e na OTAN. Em 2008, visando conter o movimento separatista e buscar minimizar a autonomia dessa região, o exército da Geórgia atacou a Ossétia do Sul, porque eles não queriam mais ter esse movimento, que eles queriam ser independentes. E em resposta a isso, a Rússia não gostou e tomou o controle da região de
Abkhazia e em menos de uma semana declarou-se independente as duas regiões. Só que até hoje elas não são conhecidas como independentes, sabe? Os outros países veem como se ela fosse parte da Rússia. Aí essa é a Ossétia do Sul e a Abkhazia após os conflitos, que teve muita destruição, acabou com as cidades. Aí teve a última, que foi a tensão na Ucrânia. A Ucrânia ela é um país do leste europeu que faz fronteira com o leste da Rússia. E durante o período em que a Ucrânia fez parte da União Soviética, teve muita imigração dos russos para o leste da Ucrânia. Aí, com a independência de 1991, o país ficou dividido em duas partes, que era o oeste ucraniano, que era com forte sentimento nacionalista, e o leste ucraniano, que a maioria era russo, porque teve a imigração, e eles queriam se juntar com a Rússia. Com esse país ele ficou muito dividido, e eles queriam aproximar. O oeste ele queria a aproximação com a União Europeia, e o leste queria que eles fizessem aliança com a Rússia. E aconteceu muitos protestos, o mais conhecido, chamado de Revolução Laranja, que pediu a anulação das eleições por fraude. E com isso houve a queda do governo pró-Rússia e o governo pró-Ocidente, que era os nacionalistas, que era favorável também à União Europeia, assumiu o controle. Aí essa foi a Revolução Laranja. E o mesmo presidente que foi deposto da pró-Rússia foi eleito de novo, mas ele buscou aliança com a União Europeia, ele queria se aproximar. Mas houve muita pressão da parte da Rússia, que fez com que ele desistisse da União Europeia. E com isso, fez acontecer essas revoluções de novo. Que houve que teve uma crise interna que, de novo, causou a queda do presidente. E nesse contexto, a Crimeia, que era uma região russa, que era uma região de maioria russa, ela ficava na Ucrânia. Ela foi anexada pela Rússia e eles estavam interessados na manutenção de sua base naval no Mar Negro. Na geopolítica, na qual a Rússia buscava sua hegemonia na região, a Ucrânia sempre teve uma luta com ela, porque ela sempre quis se unir à União Europeia. Só que uma outra parte também tinha uma dependência com a Rússia, uma dependência histórica. E até hoje é muito comum o corte de fornecimento de gás da Rússia, da Ucrânia, como uma estratégia de pressão geopolítica para que eles se unam à Rússia.